Olá, amigos do canal Toy História, tudo bem com vocês? Eu sou Gilberto Varão. O meu obrigado a você que já acompanha este canal, o meu trabalho. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. No vídeo passado eu fiz um resumo da história do Afeganistão. No próximo vídeo eu vou dar sequência neste mesmo assunto e vamos aprender um pouco mais sobre o regime Talibã. Agora o regime Talibã está chegando ao poder novamente no Afeganistão e nós vamos falar sobre este modelo de governo, beleza? Hoje vamos falar um assunto totalmente diferente. É sobre o 7 de setembro de 1822. Você se lembra o que aconteceu nesta data? É isso que vamos descobrir hoje. Pegue alguma coisa para você comer ou beber e vamos para o Toy História? O 7 de setembro é uma data comemorativa que relembra a declaração de independência do Brasil em relação a Portugal. É uma das datas mais importantes do nosso calendário. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. Supostamente, Dom Pedro proclamou o grito da independência às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo a elite, com a metrópole Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto em 1820, lá em Portugal. Mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para a colônia, para o Brasil, em 1808. Essa transferência foi uma consequência da era napoleônica, do bloqueio continental, lembra? Pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, na verdade, uma fuga. Aqui no Brasil, Dom João VI realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil, promovendo desenvolvimento econômico, cultural e artístico. Duas medidas de destaque foram a abertura dos portos em 1808, para o comércio com o mundo exterior, e a elevação do Brasil à condição de reino. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser, como eu disse, uma colônia e tornou-se parte do reino português. Essa situação, no entanto, desagradava a muitos em Portugal. Então, em 1820, estourou a citada Revolução Liberal do Porto. Essa revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que incluíam o retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intenção da corte portuguesa de revogar todas as medidas tomadas por Dom João VI. Então vamos ver como foi o processo de independência do Brasil. Foi por causa da possibilidade da recolonização do Brasil que o nosso processo de independência se iniciou. A elite econômica do país não aceitava essa possibilidade porque afetaria seus interesses econômicos. Negociações estenderam-se durante 1820 e 1821, mas a partir de 1822, o sentimento separatista começou a ganhar força. Quem encabeçou a independência do Brasil foi o príncipe regente, Dom Pedro. À medida que a situação foi tornando-se irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. Então, em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente declarou a independência do Brasil de Portugal. É importante dizer que o nosso processo de independência, pessoal, não foi pacífico, uma vez que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como a Bahia, o Pará e a Cisplatina, que é o atual Uruguai.
As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiram subjugar os movimentos de resistência. Portugal acabou reconhecendo nossa independência em 1824, depois que os ingleses mediaram um acordo entre brasileiros e portugueses. O Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia e Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, então, a partir de 1822, ele começou a ser chamado de Dom Pedro I. Vamos falar sobre o feriado do dia 7 de setembro. Este dia, esta data, é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país consolidou essa data como o dia em que Dom Pedro realizou o grito da nossa independência, sendo este acontecimento um marco de fundação do nosso país, do Brasil. Você sabia que o 7 de setembro só foi transformado em feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, o primeiro presidente do Brasil após a ditadura de Vargas? Sendo considerado um dos marcos fundadores, a data é entendida como um momento importante para a memória coletiva do brasileiro e por isso deve ser celebrada. As comemorações da independência do Brasil acontecem sobretudo nas grandes cidades e são marcadas por desfiles realizados pelo Exército Brasileiro. Na capital, em Brasília, são realizadas geralmente desfiles das Forças Armadas, da Marinha, a Aeronáutica também. Assim como acontecem desfiles de bandas e até de veteranos da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Hoje ainda existe alguns desses veteranos que estão vivos e eles são homenageados nesta data então. E também tem a participação, lógico, todos os anos, da Esquadrilha da Fumaça. São apresentações que deixam o público empolgado, o público vibra com essa apresentação da Esquadrilha da Fumaça também. Então, pessoal, vou finalizar esse vídeo e eu lhe pergunto, você se considera um patriota ou acha que a data não tem tanta importância? Você costuma sair às ruas para comemorar o 7 de setembro ou fica em casa assistindo pela TV? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se esse conteúdo foi relevante para você, fique à vontade para se inscrever no canal Toy História, beleza? Eu lhe agradeço por ter assistido até o final este vídeo. A você então, meu muito obrigado!